Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo dessa noite. E fiz a abertura aqui do livro Fonte Viva, da psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ler a lição número 156, cujo título é Parentes. E Emmanuel começa citando da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aí Emmanuel discorre sobre isso, né? A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Amado Mestre Jesus, sob as vibrações das reflexões trazidas nessa página, elevamos nossos corações até o Senhor para pedir que abençoes os nossos trabalhos da noite de hoje, nossos estudos, nosso passe. Pedimos que a espiritualidade amiga que conduz os trabalhos de hoje, que possam envolver o nosso irmão Mário, responsável pelas reflexões da noite, intuindo, amparando, e que os amigos da espiritualidade possam estar ao nosso lado, ampliando nossa capacidade de entendimento, para que consigamos alcançar a profundidade dos teus ensinamentos, Senhor. E assim, Mestre Jesus, que seja, pois, em teu nome, em nome dos amigos espirituais que dirigem a casa,
acima de tudo, em nome do Eterno Pai, possamos dar por iniciado o momento de estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Tá? Primeiro eu queria agradecer a nossa irmã Yara por ter dado a confiança da gente trazer aqui, né, tentar trazer essa doutrina maravilhosa, porque quando a gente estuda, a gente aqui aprende mais. E antes de começar, eu conversei com a Yara antes, fazer uma forma um pouquinho diferente, não como uma exposição. Eu queria uma participação de vocês também, como se fosse um bate-papo. Tá? Por que isso? Porque eu acho que a gente aprende mais. Inclusive eu aprendo mais às vezes com as alegações de vocês, com os questionamentos, tudo isso. E aí eu vou começar a falar, e aí quem quiser falar alguma coisa ou perguntar, é só levantar o dedo que eu vou ver, e assim que eu terminar o raciocínio eu passo a palavra, ou para fazer um questionamento, ou para fazer um complemento, para a gente fazer um estudo mais interativo, tá? Que eu acho que, e se vocês gostarem, depois nas próximas a gente continua, tá bom? E aí, para mostrar para vocês, tá? Eu queria que passasse para cada um aí, por que disso? Eu estou aqui em mãos com a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Já ouviram falar? Essa pirâmide de aprendizado? Então, vou ler rapidamente aqui, antes da gente entrar. Você tem aqui a aprendizagem passiva, né? Então, quando a gente lê, né, segundo ele foi um estudioso do aprendizado, quando a gente lê, a gente consegue captar 10% do conteúdo dos estudos, né? Quando você escuta, vai para 20%. A importância das exposições é essa, porque você grava o dobro do que às vezes numa leitura, né? E quando você vê, 30%. E quando você vê, escuta e ouve, 50%. Mas aí é uma aprendizagem passiva. Está um pouco apagado aí, tá? Mas eu acho que depois eu passo para você. E aí você entra na aprendizagem ativa, que é aquela que a gente vai tentar aqui fazer hoje, que é discutir, conversar, perguntar, às vezes vem com um complemento, aí você aprende 70%. E quando você pratica, aí é realmente 80%. Ou seja, é questão do exemplo, né? O conselho, ele ajuda, mas o exemplo arrasta. Então, essa questão de praticar é 80%. E a questão de ensinar aos outros é 95%. Olha que bacana. Só que quando a gente faz essa interação, a gente está aprendendo também com uma experiência que alguém traz para a gente, tá? Eu vou passar aqui para vocês, para a gente dar início aqui nos trabalhos. Bom, então a gente vai estudar hoje sobre, né, a missão do homem inteligente, que é do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois, na segunda parte, a gente vai falar sobre o Estudando o Evangelho de Martins Peralva, tá bom? Então a gente vai, que é um complemento do outro, tá? Então, na questão aqui do capítulo 7, item 3, eu esqueci de botar aqui, mas era para ter colocado, mas é o capítulo 7, item 3. Então o que ele nos fala aqui? A missão do homem inteligente no nosso planeta. E ele começa falando, dando um alerta. Não ensoberbeis pelo que você tem do conhecimento, pela sua inteligência. Porque o homem, por mais inteligente que ele seja no nosso planeta, ele não conhece nada. Ele não sabe nada em relação ao universo. E aí a gente lembra, né, no Livro dos Espíritos, que fala que a humanidade está na infância na escala evolutiva. Na infância espiritual. Ou seja, todos nós aqui somos crianças. Somos crianças em termos de entender esse universo, entender Deus. Por isso, essa necessidade do estudo. E essa missão do homem inteligente, tá? Porque a gente sabe um pouquinho mais, é também uma
tarefa, ele fala como missão, mas missão são os missionários, nós somos tarefeiros, né? É como se fosse uma tarefa nossa para poder passar para aqueles irmãos que estão um pouquinho mais retardatários alguma coisa boa, alguma coisa de positiva para esses irmãos. Então, é uma tarefa muito, muito importante que a gente tem que ter essa noção. E aí a gente pergunta, tá, a Yara não pode passar alguma coisa para um irmão que está mais retardatário? Pode. Aquele irmão mais retardatário não pode passar alguma coisa para aquele irmão que ainda está mais retardatário ainda? Porque nós somos copartícipes de Deus. Nós estamos nesse planeta para que nós possamos aprender a nos amar, para que a gente possa aprender a nos relacionar, uns ensinando aos outros. Então, essa missão do homem inteligente, ela traz, tá, uma coisa primeiramente muito importante para a gente. Vamos deixar de ser vaidosos, orgulhosos, soberbos, porque nós tivemos a condição de estudar. Deus nos deu essa condição de poder estudar um pouco para passar para as pessoas, e cada um de nós aqui, seja em qual campo da profissão, o médico, o enfermeiro, a dona de casa que ensina a fazer a comida com amor, ela também está utilizando a inteligência dela para que ela possa passar isso para outras pessoas que não sabem nada, que não sabem cozinhar e já vão aprender a cozinhar, e daqui a pouco eles vão entrar numa empresa ou num restaurante e dali eles passam para outro. Então, é essa a responsabilidade e é a missão do homem inteligente na Terra. Agora eu queria perguntar, vocês querem falar alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Então, olha, podem falar, pode levantar o dedo, tá? Porque a gente vai continuar então aqui. E aí aqui, olha só. Deus faz a cada um de nós nascer num meio, tá, onde a gente possa desenvolver, como eu falei, aquela nossa inteligência, seja ela qual for. Aquele irmão que está na roça, humilde, que não estudou, semi-analfabeto, se você parar para sentar com ele e conversar com ele, às vezes ele tem uma lição para te dar. Ele tem uma inteligência. E a gente sabe hoje, nas profissões, alguns anos atrás, o que acontecia? As empresas contratavam, faziam aquele teste de QI, que era a pessoa, contratavam o mais inteligente, aquele QI mais alto. Hoje já não acontece mais com a evolução. Por quê? Às vezes você tem uma pessoa que tem um QI elevadíssimo, mas não tem o QI emocional. Não tem a inteligência emocional. Não tem a inteligência de relacionamento. Não tem a inteligência de grupo, de trabalhar em conjunto. E aí hoje se faz todo esse teste para a empresa melhorar. Às vezes tinha um QI muito alto, mas não se relacionava bem com as pessoas. Então, hoje nós sabemos que a inteligência ela é de vários aspectos. É a inteligência emocional, a inteligência espiritual, a inteligência moral, a inteligência de irmão, de conviver em grupo, além da inteligência do QI. Então, às vezes, as empresas contratam uma pessoa com um QI mais baixo, mas que tem essas outras qualidades na inteligência. Então, essa é a nossa diferença. E hoje, com o progresso da humanidade, que há algum tempo não tinha, né? Então, eu estou pegando aqui para me guiar. Aí, só para a gente entender que isso nos conta, né, no livro, né, no Evangelho, vamos supor que Deus deu a inteligência para mim ou para qualquer um de nós aí, e a gente utiliza mal essa inteligência. Aí nós vamos o quê? Sofrer as consequências. Por quê? Por uma lei de ação e reação. Mas vamos lá.
ele, né, na história aqui do nosso evangelho, fala do homem. Você, por exemplo, o patrão dá uma enxada para um homem, e o que ele vai fazer com essa enxada? Ele pode arar a terra, pode cultivar a terra, pode cavar, mas também ele pode pegar essa enxada e tacar na cabeça do patrão. Então, nós temos que ter humildade. Às vezes, um patrão ou uma pessoa que está num cargo de direção tem que tomar o cuidado, tá, para não ser arrogante, para utilizar a sua inteligência em prol dos nossos outros irmãos. E aí a gente tem uma historinha, né? Uma historinha para a gente entender que um irmão, né, ele foi designado no planejamento dele para ele reencarnar, para ele ser o chefe de uma nação. E tinha uma inteligência fabulosa. E ele teve essa missão para ser um chefe da nação. Olha, não tem conotação nenhuma com política no Brasil, tá? Deixa eu primeiro falar isso. Para ser o chefe dessa nação, para que ele pudesse ajudar aquela nação a evoluir. Ajudar os mais pobres, ajudar as empresas, ajudar para que ela pudesse progredir e gerar bem-estar para a maioria daquela população. Só que quando ele conseguiu o cargo, ele se ensoberbou. E aí ele utilizou essa inteligência para benefício próprio. Utilizou para o seu benefício, para os seus familiares, não fez o que deveria ter feito, e aí esse irmão um dia desencarna. Então ele vai, quando ele chega lá na prova, lá na pergunta da consciência dele, ele viu que não cumpriu o planejado. E quando ele viu que não cumpriu o planejado, aí falou, olha, você vai ter que, né, lei de ação e reação, não tem jeito. Não é castigo divino, é aprendizado. Você vai ter que voltar. E aí a doutrina espírita, antes a gente escutava que, ele fez isso, ele matou, ele vai morrer na próxima encarnação. Não, gente, não é assim. A doutrina espírita ela é dinâmica. Ela não é isso que aconteceu, arrancou o braço, vai ser com o braço arrancado. Não, porque Deus, na sua infinita misericórdia, dá oportunidade para todos nós nos redimirmos através de uma expiação e de provas. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos no quê? Num planeta de provas e expiações. Ou alguém acha que nenhum de nós aqui tem débitos com o passado? Nós temos. Mas nós estamos aqui tentando nos redimir. E aí Deus não gosta, a gente tem a opção de ir pela dor ou pelo amor. Mas Deus nos coloca a dor para nos dar um impulso para a gente poder melhorar. E aí ele traz espíritos missionários mais inteligentes que nós para nos guiar. Aí nos traz Chico Xavier, Divaldo Franco, antes Francisco de Assis, para nos mostrar qual é o caminho. E o próprio Jesus veio para nos mostrar isso. E continua nos trazendo através da doutrina espírita. Então, aí ele viu isso, aí Deus não quer que a gente sofra essa dor. Ele prefere que a gente se redima. De que maneira que nós podemos nos redimir? Através de quê? Fazer o bem. Olha só que beleza, ele dá uma oportunidade para a gente. Em vez de a gente ter que passar por aquilo, nós podemos ter a chance de fazer o bem. E aí a gente, quando faz o bem, tem aquela frase famosa: o amor cobre a multidão de nossos pecados. Então, é isso que a gente está falando aqui com relação a essa missão do homem. E para a gente entender isso, eu queria frisar bem, né, frisar bastante essa questão da inteligência, né, do mérito para o futuro. Eu quero trazer aqui o que nós estamos fazendo com a nossa inteligência. Cada um de nós aqui. É uma reflexão. O
que nós estamos fazendo? E essa inteligência a gente pode fazer nas menores coisas possíveis. Por exemplo, às vezes uma pessoa, um empregado doméstico na sua casa, como é que você está tratando esse irmão? Você vai no caixa de supermercado, aí o caixa está lá, às vezes vê uma pessoa antes e brigou com ela, ela já está nervosa, doida, você chega, ela te responde mal. Como é que você trata esse funcionário? Que inteligência emocional você tem para tratar ele? Então isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque também todos nós temos essa inteligência, e todos nós temos a capacidade de usar essa inteligência da melhor forma possível. E aí a gente traz uma pessoa chamada Santos Dumont. Santos Dumont, ele inventou o avião. Um progresso, olha a inteligência dele. Todos nós sabemos que ele tinha uma inteligência aguçadíssima, um espírito muito bom. E ele trouxe o avião. E aí, em que o avião é utilizado hoje? É utilizado para fins comerciais, para transporte, mas é utilizado hoje para quê? Para guerra. Então você vê muitos homens inteligentes que viram no avião, lá no início, a oportunidade de colocar uma bomba e jogar numa determinada cidade. Olha essa inteligência sendo utilizada mal. E aí, aqui, né, é alertado sobre isso. Ele nos alerta sobre essa questão de como nós estamos usando a inteligência. E eu repito, quando a gente abusa dessa inteligência, a gente vai sofrer as consequências depois. Se não for nessa encarnação, vai ser numa outra. Mas também Deus ainda dá a oportunidade da gente fazer, em vez de passar por aquilo, que pelo que fizemos aos outros, a gente fazer o bem. E aí a gente tem exemplos, né? Frederic, Dr. Fritz, que fizeram muito mal na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e voltaram, e quantas pessoas eles ajudaram. Na espiritualidade. Na espiritualidade. Porque fazer o bem não precisa estar encarnado, não. Quando a gente desencarnar também, nós vamos continuar o mesmo. E podemos fazer o bem lá. Haja vista o que a gente vê nos livros do André Luiz. O que ele nos traz para a gente. O trabalho do André Luiz, nosso repórter do mundo espiritual. E aí a gente vê que também damos continuidade nesse processo de avanço nosso. Ok? Gente, alguma dúvida? Eu estou falando sozinho. Não tem problema. É assim mesmo. A gente vai acostumando com o processo, né? Mas se vocês quiserem falar, vocês podem ficar à vontade. Eu queria trazer aqui para vocês, né, essa questão do homem inteligente. Porque a gente tem que frisar muito isso. Porque, vem cá, quem de nós às vezes não acha que a gente é superior um pouquinho aos outros? Levanta o dedo, quem não acha isso? Todos nós não achamos que às vezes a gente está acima do nosso irmão? Quem não acha? Ninguém, né? Que bom, que bom. Por que isso acontece com todos nós? Porque nós somos ainda imperfeitos. Somos muito imperfeitos. Então, o que acontece? A gente precisa cada vez mais colocar no nosso coração que nós somos ainda infantis. Porque a gente sabe um pouquinho mais que o outro, nós não sabemos nada. Nada, absolutamente nada. Então, aí eu quis trazer aqui para vocês uma coisa muito interessante do Livro dos Espíritos, que eu vou ler rapidamente, que faz a gente refletir também, que é sobre os atributos da divindade. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, todos nós sabemos, né, que faz a pergunta: que é Deus e não quem é Deus? E a resposta é: Criador de todas as coisas. Então, ele criou tudo. Existem 3 coisas no universo. Deus, que é o Criador de tudo, do universo, de tudo e de todos. A matéria e o espírito. Correto? Então, na continuidade, lá na questão número 10,
Kardec pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. É um sentido que lhe falta. Olha só, nós temos inteligência para entender o que é Deus hoje? Alguém tem aqui? Isso é para a gente ficar no nosso cantinho lá, olha só. Bom, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Nós estamos muito longe disso, não estamos, gente? Mas nós vamos chegar lá. Deus é muito bom. Depende de cada um de nós. Se a gente vai mais rápido ou menos rápido, depende do nosso esforço, depende do nosso livre-arbítrio, né? Então, vamos lá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde. Olha o que diz aqui o Livro dos Espíritos. Infância da humanidade. E nós estamos aqui na Terra. Se aqui a resposta dos Espíritos nos diz isso, o que nós somos? Crianças espirituais. Uma faixa etária, né? Exato. Com 80 anos, é criança espiritual. Infância espiritual. Isso mesmo, muito bom. Infância, ela falou bem, é infância espiritual, não é infância de faixa etária aqui encarnada na Terra, não. Porque às vezes, eu com 66 anos, 67 anos, a nossa irmã com 80, né? 80? 90, olha só, parabéns. Né? Com essa clareza aqui, mas às vezes uma criança de 10 anos sabe mais. Por quê? Às vezes é um espírito que está um pouquinho mais adiantado. Mas esse adiantado é muito? Não. Então, todo mundo no mesmo barco. Ninguém aqui é um pouquinho melhor que o outro. Não é, não. Está aqui vezes, dizendo. Você pode saber um pouquinho mais sobre um assunto, mas o outro sabe sobre outros assuntos também, né? Por isso que eu guardo a participação. Olha, eu não ia nem abordar isso, eu ia estar esquecendo. Mas olha o que ela fala. Olha, perfeito, perfeito, perfeito. Eu estou aqui falando, eu estudei bastante para a gente poder falar, né? Mas tem gente que não consegue ter essa facilidade de falar. Mas tem uma outra habilidade que eu não consigo ter. Olha o que a nossa irmã falou. Haja vista, as crianças de hoje mexem no celular com maior facilidade. Eu, com 79 anos, tenho uma dificuldade incrível de celular. Exato, só para lá e para cá, um pouquinho mais, e ó, também que me interessa. É verdade. Mas é bom se interessar, porque você está aprendendo. Sabe por que você vai desencarnar, vai reencarnar, já vai ter um pouquinho da noção. Até isso a gente tem que estar. A doutrina espírita nos dá essa noção. Por isso que ela é consoladora. Fala também sobre isso na parábola dos talentos, né? Que Deus dá um talento para a gente. O que você fez com esse talento? Né? Você utilizou? Você enterrou os talentos? Muito bom, por isso que eu gosto de participação. Então, o talento da inteligência. Deus deu o talento para a inteligência para mim, ou para fulano, ou para ciclano, para determinada coisa. O que ele fez com esse talento? Ele enterrou o talento? Não usou? Ou então pegou esse talento e usou para o mal? É pior, é melhor enterrar. É melhor enterrar, que ele fica meio retardado, mas ele não sofre as consequências que ele causou. Porque Deus não quer castigar ninguém. Deus quer reeducar. E se a gente tem que passar por alguma coisa, se a gente usou mal, é para reeducação, igual com os nossos filhos. Quando o nosso filho faz alguma coisa errada, a gente não tem que repreender. Por que a gente repreende? A gente quer castigar ele? Não. A gente quer mostrar para ele não fazer mais. Até ele aprender. Só que nós somos crianças espirituais igual ao nosso filho. Pega o nosso filho, tem a tomada lá, ele vai querer meter o dedo, você tira ele. No dia seguinte você vai meter o dedo na tomada, você tira ele. No outro dia você não vê ele meter o dedo, vai tomar um choque. Te garanto que ele não vai meter mais o dedo na tomada. Aprendeu? Com a dor. Nós somos crianças espirituais, nós somos essa criança que quer meter o dedo na tomada. Então, essa reflexão,
é para a gente baixar, vou gostar da gíria de hoje, baixar a nossa bola, né? Às vezes a gente acha que tem um ditado que eu gosto de falar, o rei da cocada preta. E não é nada disso. Não é nada disso. Então, essa questão do homem inteligente, que é a primeira parte, tá? Eu acho que a gente já está encerrando ela, mas só que a gente não vai parar por aí. Porque a gente vai entrar agora, estudando o Evangelho do Martins Peralva, que ele vai complementar esse estudo de uma maneira muito boa e que eu espero que vocês participem também, igual vocês participaram, que ajuda bastante. Porque vejam bem, as duas intervenções não ajudou a gente a clarear um pouquinho mais com relação, às vezes, que eu não ia nem abordar essa questão, né? Então, vou repetir, se tiverem dúvida, pode levantar o dedo, pode perguntar, alguma experiência que teve ou que tem alguém, não tem problema, tá? Eu acho que isso só ajuda a gente a compreender melhor essa doutrina de luz, né? Porque é essa conversa que a gente gosta de fazer, tá bom? Então vamos lá. Vamos entrar agora, e no Martins Peralva ele começa assim: Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo ensinamento. Isso é muito importante, porque todos nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo? Nos instruímos, não é isso? É uma instrução. Mas o que essa instrução traz? Quando a gente vem aqui com o coração aberto, que a gente se abraça, que é uma coisa que eu, assim, tive aqui nesse ponto de luz, foi esse abraço fraterno, esse abraço de coração, né? Então, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Só isso já basta. E vocês sabem quem é que trouxe esse ensinamento? Alguém sabe? Isso, foi através de Allan Kardec. Mas quem foi que trouxe? Está no livro dos Espíritos, né? Allan Kardec, com certeza, foi através de uma pergunta. Mas quem é que trouxe esse ensinamento? Porque foi uma pergunta de Kardec, ele colocou no livro e veio essa resposta. Vocês sabem quem é que trouxe? Jesus. Oi? Jesus. Quem falou Jesus? Correto. Jesus, o Espírito de verdade. Nada mais, nada menos do que Jesus. Então, esse instruí-vos, tá, nos traz que a doutrina espírita ela é dirigida por Jesus. Porque foi o próprio Jesus que veio, através do Espírito de verdade, trazer esse ensinamento fundamental para a gente. Que é o quê? Nos amarmos e nos instruirmos. Aí vamos lá atrás em Moisés. Moisés se personificou como trazendo o Deus único. Só que era apenas de talião. Não é isso? Dente por dente, olho por olho. Olho por olho, dente por dente. Mas por que isso? Porque naquela época o povo era ainda muito ignorante. Não estavam preparados para vir Jesus e mostrar, ó, que é o segundo. Um mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros e ao Pai como e amai ao Pai e amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Que é o segundo. Então, assim como Jesus não veio destruir a lei de Moisés, só veio complementar, veio melhorar, a doutrina espírita também veio complementar a doutrina cristã de Jesus, que colocou, né, amai o vosso irmão como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E aí você pega isso aqui. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então a doutrina espírita, ela é baseada no estudo. E aqui eu vou depois dizer para vocês o porquê disso. Baseada no estudo, estudo, estudo. Falando igual o Emmanuel, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Doutrina espírita é estudo, estudo, estudo.
mas com a complementação do amor. Com a complementação da vivência. Porque quando você estuda, você entende. Quando você entende, você passa a ter mais facilidade de praticar. Como é que você vai praticar alguma coisa se você não tem noção? Se você ignora? Então, essa lição que a gente traz, ela vem mostrar que aí é para nós espíritos. Nós temos que estudar para melhorarmos a nossa inteligência. Vamos lá, missão do homem inteligente na Terra, vamos trocar para a missão do espírita na Terra. Para que a gente possa estudar. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês que conhecem a doutrina espírita, ela está sendo boa para vocês? Está sendo boa? Muito boa, né? O que é boa para vocês, o que é bom para mim, você não quer passar para os outros? Não é? Não é assim? Poxa, é muito bom para mim. Eu quero passar para o Henrique, eu quero passar para a nossa irmã aqui, quero passar porque está sendo muito bom para mim. Então quero passar para ser bom para as pessoas também. Mas para a gente passar, a gente tem que estudar. Para a gente passar, a gente tem que vivenciar. E aí entra a parte do amar, junto com a parte do instruir. A gente fala das duas asas. A asa do amor e a asa do conhecimento. Porque se você ama, só ama, vai ser bom para você, você está amando, é muito bom. Mas se você não tiver o conhecimento, você não vai dar voos mais altos. Você não vai ajudar tanto, vai ajudar com amor, mas não vai ajudar tanto quando você tem o conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, quando acontecia um acidente, aí aconteceu um acidente na estrada, aí vinha lá o senhor com muito amor no coração, o pessoal junto com quem estava lá, com muito amor no coração, aconteceu um acidente, aí a pessoa tirava lá do carro do acidente, arrancava a pessoa do carro, botava aqui nas costas, jogava dentro do fusquinha, 2, 3, 4, e levava para o hospital. Eles fizeram isso por amor? Sim. Por amor. Mas aí esse irmão vai lá, era para ele ter uma fissura numa costela, e ali ele ser tratado, se fosse mobilizado, e aí aconteceu coisa pior. Houve uma perfuração de uma coisa, porque é por a maneira de se você pegar. Hoje, com o conhecimento, ninguém mais faz isso. Olha a questão da evolução e do conhecimento. Hoje, com o conhecimento, quando acontece isso, não mexe nele, paralisa. Tem que vir os paramédicos para imobilizar, para levar. E é isso, então, né? o amor de outra maneira, né? Oi? Pode praticar o amor de outra maneira. Já que não Liga para os paramédicos. Olha só, está usando o amor, mas com conhecimento. Com conhecimento. E é esse o papel da doutrina espírita. A gente precisa nos instruir. Porque as duas asas juntas dão resultados fabulosos. E é isso que a doutrina fala aqui. Nós temos que estar sempre estudando, estar sempre entendendo. E quando a gente faz esse relacionamento, essa conversa, que está pouco aqui, que eu queria que tivesse mais, mas tá bom, a gente vai soltando, vai tendo uma dúvida aqui, poxa, mas tirou a minha dúvida. Ele falou, tirou aquela minha dúvida. E sem contar, meus irmãos, que aqui, nós somos aqui uns 20 mais ou menos, né? Nem contei. Mas quantos são aqui desencarnados? Quantos desencarnados estão aqui? Que precisam estudar isso, precisam entender para seguirem a sua vida no mundo desencarnado, no mundo espiritual. Mário, o que estava falando é muito importante. Por quê? Eu não sou grande estudioso, mas cada semana que eu venho aqui, eu carrego comigo um aprendizado. E nesse período que você colocou aqui, praticamente, eu achei que eu estava aqui na pirâmide, desculpa. Sim.
Eu estou quase nos 80, porque cada semana a gente aprende uma coisa e acaba praticando, até sem querer. Isso a gente leva para o nosso dia a dia na vida e para o nosso trabalho. Isso. E muita coisa que a gente, às vezes, tem um irmão que precisa de uma palavra, um colega de trabalho, e você acaba, com um aprendizado que você tem aqui, você acaba levando um pouco de conhecimento, acalentando aquele coração e confortando aquela pessoa. Perfeito, meu irmão. Muito obrigado pela sua colocação. E isso acontece conosco. Acontece, e que bom. E esse é o aprendizado dos 80% aí porque você está começando a praticar. A prática, ela é fundamental. Não adianta a gente ficar aqui falando, né? Olha, ele é bonzinho lá, tá falando. Ele vai pro centro e bota uma auréolazinha. Aí tá lá na auréola, aí abraça, chega lá fora, solta os bichos. Então isso é muito importante e é verdade. Né? É isso que a gente tem que tentar fazer, porque isso é realmente evolução. Isso traz... você falou uma coisa, eu vou contar uma história aqui. Quanto tempo eu tenho? Infinito. Não, infinito não. Tem 20 minutos, né? Então dá para contar uma história. Essa história, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu já estava na doutrina já mais ou menos uns 10 anos já, e cada dia que eu ia lá, assistia uma palestra e tinha um estudo, tudo isso, como o nosso irmão falou, a gente aprende um pouquinho, e vai aprendendo, e vai aprendendo. Então eu tinha uma empresa, e aí estava indo muito mal, e aí eu tinha uma funcionária, tinha que fechar uma loja, e eu tinha uma gerente que era muito boa, excelente gerente, e ela estava há mais de 10 anos comigo, uns 15 anos já, e aí eu fui chamado pelo meu sócio, tem que mandar ela embora. Pior coisa que tem é você mandar alguém embora de um emprego. É a pior coisa que tem. Admitir é uma maravilha. Mas quando admitir, meu sócio admitia. Quando era para mandar embora, mandava eu. Não, é que você é mais tranquilo, é mais calmo, tudo isso, tá legal. Tá bom, vamos lá. Aí eu chamei ela no escritório, falei, olha, infelizmente nós vamos fechar a loja e não temos mais condição de ficar contigo, a situação está difícil, tal disso, está regularizando tudo. E aí quando eu falei isso, ela explodiu. E aí ela, mas eu me matei trabalhando aqui para vocês. Aí quando ela falou aquilo, meu sangue subiu. Me matei trabalhando aqui para vocês. Aí eu explodi também. Olha. Ué, mas vem cá, você se matou, você tem tua casa, como é que você construiu a tua casa? Foi com o salário que eu pago para você. Então, não, mas isso aqui, olha, então faz o seguinte, ó, vai para a justiça, eu não vou te pagar aqui. Briguei com ela. Vai para a justiça, vai procurar seus direitos, se vira. E eu não tinha dinheiro, ela explodiu quando eu falei para ela, olha, eu vou pagar para você a indenização, mas eu vou pagar parcelado que eu não tenho o dinheiro todo, tá bom? Pode ser? Aí ela explodiu. Aí eu fiquei voltado. Aí, nesse dia, à noite eu fui para o centro. Sentei lá no banquinho. Aí veio uma palestra. Aquela palestra caiu aqui, ó. Aí assim, cara, você é espírita, você está estudando, você está aprendendo, você está se instruindo, e tu não faz nada daquilo que está falando aqui. Antes eu tinha falado com meu sócio, vamos fazer isso, vou mandar ela procurar o jeito. Olha, eu saí dali com a cabeça a mil. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Fui para casa, dormi. No dia seguinte cheguei para o meu sócio, olha, o problema é o seguinte, eu vou ver se eu consigo, que eu era o financeiro, vou ver se eu consigo um empréstimo bancário para a gente pagar. O nome dela era Madonna, o apelido dela era Madonna. Pagar a Madonna. Falei, mas vamos fazer isso. Aí ele também é espírita, né? E aí eu expliquei para ele, falei, puxa vida, caramba. Ele também não era fácil, melhorou muito, né, com a doutrina espírita. E aí a gente fui lá no banco, peguei o empréstimo, aí liguei para ela, falei, olha só, chamei ela no escritório, Madonna,
conseguir um empréstimo, nós vamos te pagar, indenizar tudo para você tentar conseguir. Ela até saiu do Rio, voltou lá para a terra dela, porque ela era lá do Ceará. E aí nós vamos pagar você, o dinheiro vai estar na conta daqui a 24 horas, e amanhã eu estou fazendo o pagamento, a gente faz lá a rescisão, tudo isso. E era um bom valor, que ela estava mais de 15 anos com a gente, tinha multa, tudo isso. E aí ela desabou e chorou. Puxa vida, você me desculpa ontem eu ter explodido, mas eu estava numa situação muito triste e chorando na minha frente. Né? Aí eu também chorei junto com ela, porque... Né? Aí ela falou assim, meu marido tinha acabado de ser demitido. E ela com um filho pequeno. Olha o comprometimento que eu teria numa situação dessa. E graças a essa bendita doutrina, eu consegui reverter isso. E aquilo foi uma lição para mim. Então, meu irmão, eu só contei essa história que nem ia contar, porque você falou isso e é uma grande realidade. Então a gente tem que colocar isso na nossa mente, que nós temos que tentar fazer isso. E detalhe, a doutrina ela é muito boa, porque quando a gente... nós somos imperfeitos, nós vamos cair, vamos escorregar, mas a gente tem que lembrar a doutrina, lembrar Jesus e falar, opa, imediatamente se levantar e se redimir disso. E aí está as duas asas, as asas do amor e a asa do conhecimento. Porque se eu não tivesse esse conhecimento, talvez eu não teria feito isso. E vou dizer mais, se ela fosse para a justiça, ia ser um problemão para mim. Que eu ia arranjar lá na frente. E eu fui, graças a essa doutrina, eu fui aliviado disso. Agora, os nossos anjos guardiãos estão sempre dando dica para a gente. Não faz isso, né? Aquela intuição. E a gente vai e faz de teimoso, de criança, de birrento que nós somos. E aí a gente se estrepa. E aí a gente se dá mal. Então, voltando, né, para nossa questão, dessa questão do instruí-vos, a gente vai voltar lá no livro dos Espíritos. Vocês lembram da escala espírita? Aquela piramidezinha com a escala espírita? Na base existem que os espíritos imperfeitos. Aí no meio, os espíritos bons. E no topo da pirâmide, os espíritos puros. Alguém já viu isso? Quem não viu pode falar que eu explico melhor. Tá bom? Né? Da escala espírita. Então, você tem isso na escala espírita. Os espíritos imperfeitos, quem são? Que bom que a gente sabe disso. Oh, que bom. Somos realmente. Só que a gente, né, vai pulando, né, tem aqueles maléficos, a gente está pulando um pouquinho de escada. E quando a gente entra na doutrina espírita e começa a nos instruir, a gente pula um pouquinho de escada. De vez em quando a gente escorrega, cai lá embaixo. Mas a gente volta. Nós somos igual corrente alternada. Já viu corrente alternada? Nós somos assim, um dia estamos bem, no outro dia estamos mal. Um dia a gente faz, opa, está na alegria, no outro dia está em depressão. Um dia a gente faz o bem, outro dia, opa, escorrega e dá uma patada em alguém. E isso, olha o que o nosso irmão leu aqui na família, no Fonte Viva. Aqueles que estão próximos da gente são aqueles que a gente dá mais patada. São aqueles que a gente solta os bichos. É mentira isso ou é verdade que eu estou falando? Só que a gente tem consciência disso, mas isso é um processo lento, gradual, que a gente tem que implantar dentro da gente, fazer isso dentro da gente, através de quê? Do amor, da reflexão e da instrução. Tolerância. Isso, da tolerância. E aí nessa pirâmide do meio você tem os espíritos bons. Na base dele, aí olha só, isso que eu queria frisar bem para vocês. Na base desses espíritos que são os bons, tem lá espíritos benevolentes. Acima, espíritos instruídos. Acima dos benevolentes. A escala. Espírito, para chegar a espírito, ele tem que ser um benevolente,
Depois ele tem que se instruir. E na terceira, espíritos sábios. Que engloba o quê? O que é o espírito sábio? É aquele que agrega a instrução com a benevolência. Quantos espíritos sábios existem na Terra hoje? Dá para contar no dedo. Exato, mas dá para contar no dedo. Né? Estão lá mostrando. Isso. Olha o que a nossa irmã falou. É verdade, isso que ela falou é verdade. Às vezes você vê um espírito sábio, isso foi muito bom, eu até falar. No camponês ali. Naquele irmão que não estudou, que não teve a oportunidade de estudar, mas que está ali. A gente lembra dos pretos velhos. Quem eram os pretos velhos? Eram aqueles espíritos analfabetos na época da escravatura que ajudavam todos os outros escravos. E mais, ajudavam os patrões e os filhos de patrões que levavam lá para ele fazer as bebedeiras dele. Olha que espírito benevolente. Então, existem sim na Terra. E a gente sabe que a Terra é um planeta de provas e expiações. Olha, aí eu vou deixar todo mundo contente. A Terra vai evoluir para um planeta de regeneração. E vão ver espíritos superiores que vão ajudar a gente a fazer isso. Vão ajudar. Tá? Podemos ter certeza disso. E aí a gente vai ter mais condição de instrução. Imagina o nosso planeta, um planeta onde dá oportunidade de instrução para todos. Na escola, né, na religião, ensinando a amar, ensinando financeiramente como lidar para não ficar endividado e depois sair roubando para todo. Ou seja, nós vamos chegar lá, nesse planeta de regeneração. Porque é a lei do progresso, é a lei de Deus. E essa lei, ela nos traz essa certeza de que todos nós aqui, todos nós, sem exceção, vamos chegar ao nível de Jesus. Todos. Vai demorar. Vai demorar. Mas é um processo. Tem que demorar. A criança de 5 anos, para ela chegar a 90, não vai levar 85 anos? Mas, para que pressa se nós somos eternos, imortais? Olha, isso mesmo, Ângela. Não precisa ter pressa. A gente só tem que fazer o quê? A nossa parte, né? O nosso livre-arbítrio, a gente estudar, a gente amar, a gente se instruir. Porque todos nós que estamos aqui, a gente poderia estar aonde? No conforto do nosso sofá agora, sentado, né? Relaxando. Mas por que a gente está aqui? Para nos instruirmos, né? E com essa instrução a gente aprender a nos amar. E com a doutrina espírita, a gente aprende uma coisa fundamental. Todos nós, todos, sem exceção, somos irmãos. Então, quando a gente começa a olhar, às vezes, eu me pegava andando assim, engraçado, saía do Nefas às vezes, aí eu saía assim na rua, e vinha uma pessoa passando assim na rua, Nefas, eu falei Nefas, né? Vocês nem sabem o que é isso. É Núcleo Espírita, Fraternidade, Amor e Sabedoria, onde eu frequentava. Aí saía lá na rua e via uma pessoa andando assim, e eu ficava assim, ele é meu irmão. Que interessante, né? Ele é meu irmão. E é um exercício, às vezes, que a gente tem que fazer para até ser mais benevolente. E isso a doutrina, com o nosso estudo, a gente vai aprender. Então, quando a gente olha aquele irmão nosso como irmão, a gente passa a ter um outro olhar. Muda o nosso paradigma. A gente passa a ser um pouquinho mais dócil, mais gentil. E a doutrina e a instrução nos proporciona isso. Então, gente, deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa, porque alguém quiser falar, porque a gente bota os tópicos aqui para não esquecer, né? Então vamos ler aqui. Ah, muito importante isso aqui. Que fala aqui.
nem o amor. O que é o amor? Né? Se a gente o amor é o que? É o exercício da solidariedade, da ajuda ao próximo. E o que é o estudo? O estudo é o discernir, é tentar, com o estudo, com a instrução, distinguir o erro da verdade. E isso nos ajuda. Olha o exemplo do carro, né? O erro que era feito porque a pessoa tinha muito amor. Então, isso nos ajuda a evoluir. E aí, para a gente evoluir, para fazer o voo a Jesus, o voo mais alto, que a gente está ainda lá no vale, né? Tem que subir essa montanha toda. Para a gente fazer isso, a gente precisa das duas asas. Do amor e da instrução, do conhecimento. Porque senão a gente não consegue. Vai meio capenga. Vocês já viram alguma ave levantar voo com uma asa só? Não consegue. Assim somos nós na nossa evolução espiritual. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, nos dá o quê? As reencarnações. E aí ele falou, olha, nessa reencarnação, você vai vir para se instruir, para ser um cientista, para ajudar. Aí a pessoa usa mal aquilo. Né? E o exemplo do avião que usou para jogar bomba. Né? Esse cientista, provavelmente, ele tinha, se ele teve a oportunidade de cobrir esse erro, né, com o bem, fazendo o bem e revertendo isso aí. Mas se ele não conseguiu fazer isso, se ele não quis, se pelo livre-arbítrio dele ele não foi, aí quem vem a dor, para ele fazer pela dor. Aí a gente lembra várias histórias daquele senhor de escravo, ele não foi pelo amor, ele vem como? Vem como escravo. Numa reencarnação posterior. Aí ele vai aprender. A gente lembra, né, Há 2000 anos. Alguém já leu esse livro, Há 2000 anos? É? E aí? Ler o livro 50 anos depois? Foi ele que veio como escravo. Na história. Exato, na história. Veio como escravo. Olha, isso foi castigo para ele? Passando ali o que ele passou, quem leu o livro, não foi fácil. Mas foi, olha, uma redenção para ele. Aí tinha uma amiga que falava, a dor nos ensina a gemer. E aí a gente fala da dor, aí a doutrina nos fala que a dor não é isso. A doutrina fala, bendita dor. Porque quando a gente é criança, birrenta, que quer insistir, meter o dedo na tomada, quer meter de novo, aí vem uma dor, que é tomar o choque. Aí Deus falou, vamos ter que dar um choque nesse ser que eu criei, simples e ignorante, para que ele possa, né, não continuar fazendo os mesmos erros. Vamos dar uma dorzinha aqui para ele melhorar. Então, aí numa outra encarnação, aquele irmão que veio como instrução, ele pode vir, por exemplo, como uma pessoa que vai numa comunidade, por exemplo, na África, para ajudar aqueles irmãos lá, na África. Ou passar aquela experiência num local ainda menos desenvolvido. E aí a gente lembra do Brasil. Nós estamos no Brasil, não é à toa, né, gente? Não estamos aqui por um acaso. E aí a gente tem que aproveitar isso. Por quê? Porque o Brasil é onde se estuda a doutrina espírita em todo o planeta, na sua plenitude. Qualquer lugar fora do Brasil não se estuda a doutrina como se estuda aqui. Quando tem centro espírita fora, na Europa, nos Estados Unidos e em outros locais, pode ver que é brasileiro que foi para lá, que começou a implantar, tem brasileiro lá estudando, tudo isso aí. Entendeu? Então nós somos agraciados de nascer no Brasil, de ter essa oportunidade de conhecer essa doutrina, de nos instruirmos com a doutrina espírita. E aí é o processo mais difícil. Instruir, a gente estuda, a gente vai tentando. Isso aí é mais fácil, não é, gente? Agora a prática. A prática é muito mais difícil. Mas não é por isso que a gente vai deixar de tentar, como disse a nossa irmã Angela, né?
temos toda a eternidade aí para tentar. E nós ainda, como somos crianças espirituais, às vezes eu já falei isso lá no centro, o pessoal ficava chateado. Mas eu não sou criança espiritual. Que criança o quê? Eu já faço bem. Né? Eu falei, tudo bem. Que o bom que você está fazendo bem, mas não deixa de ser criança espiritual. E aí, quando a gente entende todo esse processo que Kardec nos traz, que é esse consolador prometido dessas duas asas, que a gente tem sim que usar o nosso amor, mas usar o nosso amor com conhecimento. Usar o nosso amor com força de vontade de aprender e de usar aquilo que Deus nos deu, que é a nossa inteligência. Então, por uma questão de inteligência, para nós aqui, é melhor a gente ir pelo amor, não é, gente? É questão de inteligência. É melhor a gente se instruir, ir pelo amor, do que ir pela dor. É usar a nossa inteligência. E nós vamos chegar lá. Cada um no seu passo. Passo de tartaruga manca, passo de formiguinha, seja qual passo for, que é o passo que a gente está indo. Mas a natureza não dá saltos. A natureza é assim mesmo, nós estamos no processo de evolução. Ninguém vai do primeiro ano, passa para o quarto ano direto. Isso não ocorre. E na natureza é assim. E nesse processo nosso de evolução, a doutrina, hoje, é a melhor ferramenta para a gente evoluir. O Evangelho de Jesus é a melhor ferramenta para a gente se guiar. E essa ferramenta nos fala, para a gente fechar aqui, novamente, espíritas, amai-vos. Primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, instruí-vos. Muito obrigado. Graças a Deus. Obrigado, nosso irmão, nosso agradecimento ao nosso irmão Mário. E agora vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que tivemos essa noite. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui essa noite, reunidos em Teu nome, para estudar um pouco mais dos Teus ensinamentos, do Teu Evangelho, essas luzes que o Senhor nos trouxe e nos traz permanentemente desde a nossa vinda para este planeta de provas e expiações. Que os amigos espirituais que atuam em Teu nome possam estar sempre ao nosso lado, nos impulsionando na Tua direção, nos impulsionando na busca pelo conhecimento, na busca pela nossa autoiluminação, para que possamos ser agentes da Tua vontade, ser trabalhadores da Tua vinha, no estabelecimento do reino de Deus na Terra, em favor da transição planetária, em favor dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, de todos os que nos cercam, Senhor. E assim, Mestre Jesus, que em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga, e acima de tudo em nome de Deus, que possamos considerar por encerrado o momento de estudos dessa noite e por iniciado o trabalho de passes em favor de todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus.